Olá, turma, boa tarde, pessoal do nono ano C, tudo bem com vocês? Aqui é César Augusto, professor de ciência de vocês, passando aqui para fazer a correção, né, da nossa última atividade online, através do Google Forms, e o assunto é exatamente tabela periódica. Então, a gente pediu que você colocasse o nome completo, isso aqui é obrigatório você colocar, né? Coloquei aqui o meu, né? A turma também é obrigatória, a turma C. E em termos gerais, para que serve a tabela periódica? É a nossa primeira pergunta, né? As respostas que eu vou colocar aqui não significa que são assim as verdadeiras, somente essas que vocês podem colocar, mas você compara e veja a semelhança e pode deixar a sua resposta tiver alguma semelhança, né? A resposta que eu vou colocar aqui. Portanto, a primeira questão, a resposta é mais ou menos assim, ó, para organizar os elementos químicos de acordo com semelhanças, né? Você fazer uma organização para evitar a bagunça, né? Já a 2, atualmente, há quantos elementos químicos conhecidos? Aí você vai dizer que tem 118 elementos. Né? 118, a tabela está completa. Como é representado cada elemento químico? Através de um símbolo, certo? Que poderá ter até 3 letras, ok? Se tiver só uma letra, essa letra deve ser maiúscula. Se tiverem duas, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E se tiverem 3, a primeira maiúscula e as demais minúsculas, ok? Então, daí a terceira questão. Já na quarta, vários foram os cientistas que propuseram uma organização para a tabela periódica. No entanto, qual deles teve o resultado mais eficiente? Aí você vai dizer que foi o Dmitry Ivanovich Mendeleev, mas pode colocar só Mendeleev, era um russo, né? E ele foi considerado um marco no histórico da tabela periódica, porque ele fez uma previsão, ele estudou, aliás, os elementos já existentes, e fez uma previsão de elementos que ainda nem existiam. E quando, né, com o passar do tempo, esses elementos foram estudados e descobertos, e realmente era exatamente assim, conforme essa previsão que ele fez. Então, ele ficou muito famoso, né, por conta disso. Mendeleev, que era um russo. Inclusive, o inventor da vodka, né? Tem uma história aí, né? Que ele é o inventor da vodka, ok? Sim, quantos elementos eram conhecidos na época de Mendeleev? Era um pouco mais de 60, né? 60 e pouco. Hoje tem 118, né? Ou seja, quase que dobrou, né? Sexta questão. Como estava organizada a tabela proposta por Mendeleev? Você vai dizer que estava em ordem crescente de massas atômicas. Aqui foi o erro dele, né? Porque houve uma confusão aí à medida que eu descobri novos elementos por conta dessa questão das massas, né? E hoje ela não é mais organizada dessa forma, mas na época Mendeleev organizou dessa forma, em ordem crescente de massas atômicas. 7. Qual cientista propôs a organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico? Aí você vai dizer que foi esse francês aqui, né? O Henri Moseley, que fez essa proposta que está valendo até hoje, certo? Ela hoje é organizada em ordem crescente de número atômico, a tabela atual. Quais as informações que estão contidas em cada quadrinho da tabela periódica, né? Dependendo do autor, né, você vai ter sempre o símbolo, o nome, a massa atômica, certo? E também o número atômico, né, que é o número de prótons do átomo. A 9, que representa cada cor da tabela periódica, famílias ou grupos, né? Organizações são agrupadas de acordo com determinadas semelhanças, propriedades semelhantes e representam as famílias ou grupos. Quantos grupos há na tabela periódica? Tem 18 famílias, né? 18 famílias ou grupos e ainda, né? Tem o hidrogênio não tem família, é estudado separadamente. Tem os metais, tem os não metais, chamados de ametais, e também os gases nobres, né? Então, são estudados na tabela periódica esses grandes grupos também. Portanto, aqui é a correção do nosso questionário online. Espero que tenham acertado. Parabéns para quem acertou. Parabéns para quem tentou também. Então, um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!